Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos da Tua presença, lembrando da poderosa promessa que está em Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, quantas vezes o medo tenta nos paralisar, quantas vezes a insegurança grita mais alto do que a nossa fé. Mas hoje, com o coração rendido diante de Ti, declaramos que escolhemos ser fortes e corajosos, não porque confiamos em nossa própria força, mas porque sabemos que o Senhor caminha conosco em cada passo. Tu és o Deus que nunca abandona, o Deus que sustenta, o Deus que levanta. Quando pensamos em desistir, a Tua palavra vem como um bálsamo e nos lembra: eu estarei com você por onde você andar. Senhor, queremos aprender a viver com essa certeza no coração, que cada batalha seja enfrentada não com medo, mas com a confiança de que o Todo-Poderoso está ao nosso lado. Pai amado, muitas vezes nossos olhos enxergam gigantes, obstáculos, muralhas que parecem intransponíveis, mas sabemos que para Ti nada é impossível. Assim como estiveste com Josué ao atravessar o Jordão, ao enfrentar Jericó e ao conquistar a terra prometida, também estarás conosco em cada luta que enfrentarmos. Por isso, declaramos: não vamos recuar, não vamos nos acovardar, porque sabemos que maior é o Senhor que habita em nós do que qualquer circunstância contrária. E se vier o desânimo, que o Teu Espírito Santo nos renove. Se vier o medo, que a Tua presença nos envolva. Se a dúvida tentar nos roubar a fé, que a Tua voz ecoe mais alto dentro de nós. Seja forte e corajoso. Hoje escolhemos confiar em Ti. Hoje escolhemos avançar pela fé. Glória a Deus, porque Ele caminha conosco em cada detalhe da vida. Senhor, quando lemos Tua palavra em Josué 1:9, entendemos que coragem não significa a ausência de medo, mas a decisão de avançar, mesmo quando o coração treme. Josué, ao assumir o lugar de Moisés, certamente sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que teria de conduzir um povo inteiro rumo à terra prometida, atravessando desertos, enfrentando inimigos, derrubando muralhas. Ainda assim, Tu disseste: não se apavore, nem desanime. Essa mesma ordem ecoa hoje em nossas vidas. Pai, quantas vezes olhamos para frente e enxergamos apenas desafios? Às vezes, parece que as portas se fecham, os sonhos se distanciam e a ansiedade tenta dominar o coração. Mas é exatamente nesses momentos que a Tua voz suave e poderosa nos lembra que não estamos sozinhos. O Senhor não apenas nos ordena coragem, mas também nos dá a garantia da Tua presença. E a Tua presença é tudo o que precisamos. Se Tu estás conosco, não importa o tamanho da luta. Se Tu marchas ao nosso lado, não importa quão alto seja o muro. Se Tu és o nosso Deus, não há deserto que não possa florescer. Não há ferida que não possa ser curada. Não há lágrima que não possa ser enxugada. Por isso, hoje, Te pedimos, Senhor, renova dentro de nós a coragem que vem do alto. Dá-nos um espírito firme, um coração inabalável, uma fé que não se abate diante das circunstâncias. Que possamos olhar para frente e dizer: não temo, porque o meu Deus está comigo. E que em cada passo, em cada decisão, possamos lembrar que não caminhamos sozinhos. O Deus que abriu o mar, o Deus que derrubou as muralhas, é o mesmo Deus que está conosco agora. Aleluia! Porque a presença de Deus é a nossa maior fortaleza. Senhor, Tua ordem a Josué foi clara: não te apavores, nem te desanimes. Quantas vezes nós, assim como ele, enfrentamos situações que parecem maiores do que a nossa capacidade. Situações em que o medo aperta o peito e o cansaço
enfraquece os ombros. Mas hoje, diante da tua presença, decidimos trocar o peso do desânimo pela leveza da fé. Deus amado, quando o desânimo tenta se instalar, ele nos paralisa, nos rouba a visão e nos faz acreditar que não vale a pena continuar. Mas a tua palavra é luz que dissipa as trevas da mente. Ela nos mostra que não caminhamos à deriva, mas guiados por um Deus que conhece o fim desde o princípio. Assim como tu conduziste Josué, passo a passo, também conduzirás cada um de nós. Pai, ensina-nos a silenciar as vozes que tentam nos fazer desistir. As vozes que dizem: você não vai conseguir. Você não é capaz. Que o teu Espírito Santo faça calar toda mentira e traga à memória a verdade eterna. O Senhor é o nosso sustento e a nossa vitória. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias, para crer que enquanto obedecemos à tua ordem de sermos fortes e corajosos, o Senhor abre caminhos onde não há saída, derruba muros que pareciam intransponíveis e coloca em nossas mãos vitórias que jamais alcançaríamos sozinhos. Pai querido, que a nossa força venha do Senhor e que a nossa coragem seja fruto da certeza da tua presença. Que nunca nos esqueçamos de que mesmo quando os ventos sopram contra nós, o teu amor nos envolve e nos mantém firmes. Hoje, declaramos que não viveremos reféns do medo, mas filhos da promessa. Amém? Porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Pai querido, ao meditarmos em Josué 1:9, percebemos que o chamado à coragem é também um chamado à confiança. O Senhor não pede que sejamos fortes por nós mesmos, mas nos lembra que a nossa força vem de ti. É no meio da fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. É quando nos sentimos incapazes que a tua graça se revela em toda a sua grandeza. Assim como Josué precisou confiar em cada passo, nós também precisamos aprender a depender inteiramente de ti. Quantas vezes tentamos resolver as coisas sozinhos, com a nossa lógica limitada, com as nossas próprias mãos, e acabamos nos frustrando. Mas hoje, Senhor, entregamos o controle ao teu cuidado, porque sabemos que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os teus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Senhor, queremos ser como Josué, que não retrocedeu diante das muralhas, mas acreditou na tua instrução. Queremos ter um coração obediente, que se move pela fé e não pela visão. Ajuda-nos a lembrar que a coragem verdadeira nasce da obediência. Quando obedecemos, o impossível se torna realidade, porque o impossível é a especialidade do nosso Deus. Pai amado, sabemos que os dias difíceis virão, mas também sabemos que o Senhor nunca nos deixará sozinhos neles. A tua promessa é clara: estarei contigo por onde quer que andares. E essa promessa é suficiente para nos manter firmes, ainda que o mundo desabe ao nosso redor. Hoje, erguemos a nossa voz em gratidão, porque não caminhamos desamparados. Temos um Deus vivo, que nos sustenta, nos guarda e nos guia. Glória ao Senhor, que transforma a fraqueza em força e medo em coragem. Tua ordem para sermos fortes e corajosos também é um convite para lembrarmos das vitórias já conquistadas. Josué viu com seus próprios olhos o mar se abrir, o maná descer do céu e a nuvem da tua presença guiar o teu povo pelo deserto. Essas memórias eram provas vivas de que o Senhor nunca falha. Assim também, em nossas vidas, Pai, existem marcas do teu cuidado que nos lembram: até aqui o Senhor nos ajudou. Quantas vezes já estivemos em situações em que achávamos não haver saída, e o Senhor abriu uma porta? Quantas lágrimas já foram enxugadas pelo teu consolo? Quantos livramentos recebemos sem sequer perceber? Cada detalhe da nossa história prova que o Senhor tem caminhado conosco
desde o início. Pai amado, que nunca esqueçamos das tuas fidelidades passadas, quando o medo do futuro tentar nos derrubar. Que cada lembrança da tua bondade nos fortaleça para enfrentar as batalhas de hoje. Assim como Josué confiou, mesmo diante de cidades fortificadas, nós também declaramos: não há fortaleza que resista ao poder do nosso Deus. Senhor, queremos aprender a olhar para frente com esperança e para trás com gratidão. Queremos ser corajosos, não porque temos controle sobre tudo, mas porque sabemos que o Senhor já escreveu cada capítulo da nossa caminhada. E a tua palavra garante que os planos que tens para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro cheio de esperança. Hoje, escolhemos descansar nessa promessa e declarar que nada poderá nos separar do teu amor. Aleluia, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Pai amado, quando Josué recebeu a ordem para ser forte e corajoso, ele não estava sozinho. O Senhor levantou um povo que caminhava ao lado dele, um exército que se unia em torno da promessa. Assim também é conosco. A tua graça nos conecta a irmãos e irmãs na fé, que nos fortalecem com oração, com apoio e com palavras de ânimo. Senhor, obrigado porque não precisamos trilhar a jornada da vida isolados, mas cercados por uma família espiritual. Quantas vezes o inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos, abandonados, sem ninguém que se importe. Mas a verdade é que o Senhor sempre levanta pessoas que se tornam instrumentos de cuidado e amor. Pai, abre os nossos olhos para enxergar aqueles que caminham ao nosso lado e também nos faz ser fonte de encorajamento para outros, porque a coragem se multiplica quando é compartilhada. Senhor, queremos aprender a sustentar uns aos outros, assim como Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, para que a vitória viesse ao povo de Israel. Que a nossa fé não seja apenas individual, mas coletiva, fortalecendo aqueles que estão cansados, animando os que estão fracos e levantando os que caíram. Pai querido, que possamos viver a verdade de que onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Que essa presença nos dê ousadia para enfrentar o impossível, sabendo que não apenas temos irmãos ao nosso lado, mas temos o Deus Todo-Poderoso em nosso meio. Hoje, declaramos que não estamos sozinhos. Caminhamos unidos em fé, coragem e esperança. Amém? Porque o Senhor é a nossa companhia fiel e o sustento da nossa jornada. Senhor, quando ouvimos tuas palavras em Josué 1:9, percebemos que coragem não é apenas para enfrentar guerras externas, mas também as batalhas dentro de nós. Quantas vezes lutamos contra pensamentos de incapacidade, contra dúvidas que sussurram que não vamos conseguir, contra sentimentos de fracasso que tentam roubar a nossa identidade em Ti. Mas hoje, diante da Tua presença, declaramos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a calar a voz da acusação e ouvir somente a Tua voz, que diz: Eu estou contigo. Que o nosso coração se encha de fé, lembrando que fomos escolhidos e chamados pelo Senhor. Que cada mentira seja substituída pela verdade da Tua palavra. Somos amados, somos guardados, somos fortalecidos pelo Teu Espírito. Deus amado, sabemos que muitas vezes a maior muralha está dentro da mente. O medo nos paralisa, a ansiedade nos sufoca e o desânimo nos tira o fôlego. Mas o Teu poder é capaz de derrubar essas fortalezas internas. Hoje, oramos para que a paz que excede todo o entendimento invada os nossos pensamentos, trazendo clareza, confiança e descanso em Ti. Assim como Josué precisou acreditar que era capaz de conduzir o Teu povo,
porque o Senhor o havia escolhido, nós também precisamos crer que somos capazes de cumprir os propósitos que o Senhor preparou para nós. Não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque a tua presença nos torna invencíveis. Senhor, ensina-nos a lutar a boa luta da fé, não com armas humanas, mas com a palavra, a oração e a certeza de que o Senhor é quem vai adiante de nós. Glória a Deus, porque em Cristo somos fortalecidos para vencer qualquer batalha. Pai amado, quando meditamos em Josué 1:9, entendemos que a coragem é uma escolha diária. Não é algo que surge apenas nos grandes momentos, mas que precisa ser cultivada a cada amanhecer. Todos os dias enfrentamos pequenos e grandes desafios, decisões difíceis, incertezas no trabalho, conflitos em relacionamentos, dúvidas sobre o futuro. Senhor, ajuda-nos a lembrar que, mesmo nos detalhes da vida cotidiana, Tu estás conosco, nos guiando com Tua mão poderosa. Senhor, que possamos aprender a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os caminhos, que a Tua presença seja nosso conforto em dias de aflição e nossa força em tempos de fraqueza. Ensina-nos a olhar para cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento espiritual, como um momento de nos aproximarmos mais de Ti. Deus, queremos viver com olhos fixos na promessa de que Tu nunca nos abandonarás. Que cada passo nosso seja guiado pela fé e não pelo medo. Que o Senhor nos mostre que, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor, a Tua proteção e cuidado permanecem constantes. Pai, que a coragem que nasce da Tua palavra se transforme em ação. Que não apenas confiemos, mas avancemos com determinação e alegria, sabendo que a vitória está garantida em Cristo Jesus. Que possamos ser luz para aqueles que estão ao nosso redor, compartilhando esperança e fé através de nossas atitudes e palavras. Hoje declaramos que com o Senhor podemos enfrentar qualquer desafio e superar qualquer obstáculo. Amém? Porque a presença de Deus nos torna destemidos diante de qualquer situação. Pai querido, ao refletirmos em Josué 1:9, percebemos que a coragem verdadeira é fruto da fé inabalável em Ti. Ela não depende do tamanho da dificuldade, do cansaço que sentimos ou das vozes que tentam nos desanimar. Coragem é manter o coração firme, mesmo quando tudo parece incerto, porque sabemos que o Senhor caminha ao nosso lado. Senhor, ajuda-nos a lembrar que assim como estiveste com Josué, abrindo mares, derrubando muralhas e conduzindo Teu povo à vitória, também estás conosco em cada batalha da nossa vida. Cada passo que damos guiados pela fé é um passo rumo à promessa que preparaste para nós. E cada desafio enfrentado nos aproxima mais do Teu propósito divino. Pai amado, queremos aprender a não olhar para os problemas, mas para Ti. Queremos que o nosso coração esteja sempre fixo na certeza de que Tu és maior do que qualquer obstáculo. Ensina-nos a confiar plenamente, a descansar na Tua proteção e a avançar com a segurança de que nada pode nos separar do Teu amor. Deus, que possamos inspirar outros com a nossa fé, que a nossa coragem se torne exemplo, mostrando que, com o Senhor, o impossível se torna possível, que a esperança em nossos corações nunca se apague e que a confiança em Tua palavra seja nossa força constante. Hoje declaramos que em Ti somos mais do que vencedores e que nenhuma dificuldade pode nos deter. Aleluia, porque com Deus todas as batalhas já têm vitória garantida. Senhor, ao chegarmos ao fim desta oração, queremos reconhecer a Tua fidelidade em cada momento de nossas vidas. Josué recebeu a Tua promessa e se manteve firme, porque sabia que o Senhor
estava ao seu lado. Hoje, Pai, queremos declarar que a mesma certeza nos acompanha. Não importa o que enfrentemos, Tu estás conosco, nos fortalecendo, nos guiando e nos levantando sempre que caímos. Pai amado, ensina-nos a viver com coragem todos os dias, que possamos enfrentar cada desafio com confiança, sabendo que nenhum obstáculo é maior que a Tua presença. Que a fé em Ti nos inspire a agir com sabedoria, bondade e amor, espalhando luz em meio às trevas e esperança em meio à dificuldade. Deus querido, queremos ser instrumentos da Tua paz, da Tua força e do Teu amor. Que a nossa vida reflita a Tua glória e que cada passo nosso seja guiado pelo Espírito Santo. Que em cada decisão, em cada palavra, em cada ação, possamos sentir a Tua direção e nos manter firmes, mesmo quando o mundo parecer incerto. Hoje encerramos esta oração com gratidão, sabendo que somos amados, protegidos e capacitados pelo Senhor Todo-Poderoso. E mesmo quando não entendermos os caminhos, confiamos que Tua mão nos conduz à vitória. Amém. Porque o Senhor é nossa força, nosso refúgio e nosso eterno guia.